A história começa em uma noite escura e chuvosa em um campo de batalha repleto de guerreiros caídos. Um espadachim solitário fica sob a lua se perguntando por que tudo teve que terminar assim. De repente, um velho aparece e diz que finalmente entende a situação depois de vê-lo. O velho o chama de Dokuion e o elogia por ser o mais forte sob o céu. Mas o espadachim o interrompe perguntando por que ele trouxe tantos homens para um duelo mano a mano. Este velho é Vanguseong, o poderoso senhor da Aliança Morim. Dokuion zomba dele falando sobre como a grande facção ortodoxa se orgulha de suas tradições. Então ele chama de nada mais do que um bando de covardes por se unirem contra ele dessa maneira. Seu comentário irrita claramente um dos homens que está atrás do senhor. O senhor concorda calmamente que, do ponto de vista de Dokuion, tudo isso parece injusto. Ele conta como um homem treinou por mais de uma década e derrotou inúmeros mestres para chegar até aqui. O senhor continua dizendo que realmente respeita as incríveis habilidades em artes marciais de Dokuion. No entanto, ele cerra o punho e diz que o espadachim forte não tem nenhuma justiça. Ele questiona o que o torna diferente de uma fera se ele só se preocupa com sua força. Por isso o caminho que percorreu fez dele o inimigo público de todo o Morim. O senhor diz ao espadachim para não ficar tão zangado com a situação em que se encontra. Então ele ordena que seus homens ataquem e diz a Dokuion para finalmente descansar em paz. No entanto, o forte guerreiro se prepara para revidar ao compreender as verdadeiras intenções do velho. Ele os acusa de terem medo de seu poder enquanto liberam a primeira forma de seu estilo de espada. Usando uma técnica chamada Wamblosson Tostir de Heart, ele rapidamente derruba um oponente. Ele se esquiva e atravessa o grupo de inimigos com incrível velocidade e agilidade. Os membros da aliança gritam alarmados ordenando a todos que matem o inimigo público de Morim. Mas depois de lutar por tanto tempo, Dokuion percebe que seu corpo atingiu o limite. Sabendo que não pode vencer, ele decide abrir caminho no meio da multidão para escapar. Ele reúne sua força restante e usa a quinta forma de suas 3 espadas de Doku. Um poderoso golpe de energia desce de sua espada para o campo de batalha. O espadachim cerra os dentes de dor enquanto coloca tudo neste último ataque. Apesar de seu poder, ele é empurrado para trás, mostrando quão cansado e ferido ele realmente está. De repente, ele se encontra cara a cara com o próprio Senhor da Aliança. Vanguseong interrompe facilmente o ataque com uma mão e diz que foi inteligente trazer seus homens. O Senhor revela que seus homens serviram com sucesso como distração para o espadachim. Ele então libera um movimento poderoso chamado Palma Divina do Dragão das Nuvens. Vanguseong diz ao inimigo público de Morim que finalmente é hora de partir. Esta explosão de energia avassaladora faz o guerreiro enfraquecido voar de um penhasco alto. Ao cair no abismo, o espadachim pensa em quão patético será seu fim. Ele só queria ser reconhecido como o mais forte, mas agora sua jornada acabou. Rangendo os dentes em fúria absoluta, ele faz um voto final antes do fim. Ele dirige sua maldição para Vanguseong, que é o senhor da Aliança Morim. Dokuion jura que continuará a assombrar o velho mesmo depois que ele partir. De repente, o cenário muda para uma bela e tranquila cordilheira durante o dia. Vemos agora 3 crianças pequenas correndo felizes juntas pela floresta. Eles chegam entusiasmados a uma velha cabana de madeira que chamam de base secreta. Um dos meninos pergunta se todos se lembraram de trazer lanches para o seu pequeno esconderijo. Essa pergunta parece irritar a menina Somi, deixando os outros 2 meninos muito nervosos. No entanto, quando eles se preparam para entrar, encontram o espadachim ferido sentado ali. Dentro do galpão, 2 crianças são vistas completamente chocadas com alguma coisa. De repente, uma figura ameaçadora com olhos vermelhos brilhantes aparece diante deles. Gritando sobre um monstro, as 2 crianças imediatamente fogem do local aterrorizadas. O homem no chão os chama de idiotas e diz que os fantasmas não são reais quando uma garota se aproxima. Ela diz que qualquer pessoa que se escondesse em um galpão com a aparência dele seria chamada de fantasma. Com os braços cruzados, a menina pergunta ao homem misterioso se ele é ladrão. Ele pergunta por que ela está ali, ao mesmo tempo que percebe que ela parece ter cerca de 10 anos. No entanto, ele percebe os calos nas mãos dela e sente um leve fluxo de energia. Isso faz perceber que ela aprendeu artes marciais e pergunta se ela é de um clã Morim.
Ele nega ser ladrão dizendo que está descansando, mas ela o chama de mentiroso apontando para seus ferimentos. Ele cede e pergunta se ela está com medo, mas ela afirma com segurança que não tem medo de nada. Ao ouvir o nome de sua aldeia, o homem fica confuso e ela o chama de ladrão mais uma vez. Ela revela que está na província de Muan, fazendo perceber que foi até a fronteira. Mesmo assim ele se sente afortunado já que esta área não é controlada pela Aliança Murim. Só então seu estômago ronca alto e a garota se vira para perguntar se ele está com fome. A menina gentilmente oferece a ele um pedaço de sua comida, embora ela não tenha muito. Com um enorme sorriso ela exclama alegremente que é um delicioso pão cozido no vapor. Ela insiste que ele leve a comida, mas o homem apenas a encara sem expressão. Seus olhos vermelhos se estreitam ligeiramente enquanto ele parece suspeitar da gentileza dela. Afastando a mão dela, ele diz para ela comer sozinha, o que deixa a garota confusa. Ele diz que não tem apetite, então ela olha para o pãozinho com uma cara triste. Dizendo que há mais para ela, ela dá uma grande mordida no pão cozido no vapor. O homem simplesmente observa com uma expressão estranha no rosto enquanto ela come. Ela pergunta se ele tem certeza de que não está com fome, já que a está olhando intensamente. Segurando a outra metade do pão, ela pergunta se ele realmente não quer. Ele finalmente decide aceitar a oferta dela, então ela diz com entusiasmo para ele ir em frente. Ela pergunta se está bom, mas ele apenas diz que a comida é pelo menos comestível. A garota então pergunta o nome dele e se apresenta como Wang Somi. Pensando que é melhor não revelar seu clã, ele diz a ela que seu nome é Mongyeon. Ele admite que foi pego roubando e se escondeu, fazendo-a dizer que estava certa. Somi curiosamente pergunta o que ele roubou enquanto o homem continua comendo seu pãozinho. Ele explica que estava com fome e se machucou tentando roubar comida. A menina fica aliviada ao dizer que o teria denunciado se os motivos dele fossem ruins. Mongyeon pergunta se ela está falando sério e ela confirma que mudou de ideia. Chamando sua atenção mais uma vez, a garota o chama com um olhar determinado. Com um grande sorriso, ela lhe oferece um emprego na agência de acompanhantes. O homem parece confuso, então ela explica que agora ele pode ganhar dinheiro com honra. Ele duvida que uma criança consiga um emprego para ele, mas ela revela que seu avô é dono da agência. Apesar da oferta dela, Mongyeon apenas diz que não está interessado e se levanta. A garota agarra seu braço tentando impedi-lo, mas ele diz que é o suficiente. Ele manda ela ir para casa dizendo que não há necessidade de conversar mais e que nunca mais voltará. Parada na porta, a garotinha o chama de malvado por expulsá-la daquele jeito. Somi diz que está tudo bem e decide ir embora enquanto Mongyeon olha para baixo em desespero. Agora sozinho ele olha para sua mão pensando que de alguma forma sobreviveu à queda em um rio. Ele vê que seus ferimentos são graves e o dano o impede de usar sua energia. Ele se lembra de ter recebido um golpe direto do ataque do Lorde da Aliança, que causou o maior dano. Para expulsar essa energia ele precisa da ajuda de alguém com poder ainda maior que o de seu inimigo. A única pessoa em quem ele consegue pensar é o lendário mestre conhecido como Excêntrico Yin. Por enquanto, porém, ele terá que ficar parado até que o grande ferimento em sua coxa cicatrize completamente. Naquela noite, Mongyeon descansa no chão do galpão tentando se recuperar da batalha. Enquanto ele fica deitado ao luar, ele não consegue deixar de pensar na garota estranha. Ele se lembra do sorriso alegre dela enquanto ela lhe oferecia o delicioso pãozinho cozido no vapor. Embora esteja grato pela ajuda dela, ele sabe que não está em condições de ser carregador. Como ele a recusou com tanta firmeza, ele tem certeza de que ela provavelmente não voltará. No dia seguinte, porém, Somi o surpreende ao aparecer novamente na porta. Mais tarde, quando ele está junto a um rio, ela o encontra novamente carregando uma cesta de comida. A menininha corre em direção a ele com uma expressão preocupada no rosto, estendendo a refeição. Ela lhe oferece outro pãozinho no vapor para o dia e diz para ele se apressar e comê-lo. De volta para dentro, ele pergunta por que ela continua voltando e ela diz que é para impedi-lo de morrer de fome. Somi então ergue orgulhosamente uma tesoura grande, perguntando a ele para que servem. Somi assume que ele recusou o trabalho porque é um ladrão com medo de ser reconhecido. Ele tenta recusar, mas ela insiste em cortar o cabelo dele para que ele possa ter um novo visual. O som da tesoura cortando pode ser ouvido vindo de dentro do barraco. Com uma expressão muito séria,
a menininha começa a aparar cuidadosamente o cabelo do homem. Ela parece extremamente concentrada em seu trabalho enquanto o olha com olhos arregalados. Moon-Gyeon senta-se pacientemente com os olhos fechados enquanto ela termina seu novo corte de cabelo. Ele a sente o encarando e pergunta se há algo em seu rosto, mas ela nega. O homem então questiona por que ela se esforçaria tanto apenas para ajudá-lo. Ela diz que o avô dela a ensinou a sempre ajudar pessoas necessitadas, então ela quer que ele tenha um novo começo. Moon-Gyeon se sente patético sendo alvo da piedade de uma criança quando antes era tão poderoso. Ainda assim, ele pensa que ela é uma criança bondosa, no momento em que ela diz feliz que terminou. A menina segura um pãozinho no vapor como um espelho e diz a ele, animadamente, para olhar. Seu novo penteado é muito picotado e irregular, fazendo-o parecer uma pessoa completamente diferente. Ele fica chocado que ela o fez parecer um mendigo, mas ela aponta que ele já é um. Somi então explica que fez isso de propósito para que ninguém prestasse atenção nele. Ele admite que a lógica absurda dela está correta, já que ninguém o reconheceria agora. Ele pergunta se ela está falando sério e Somi confirma que o plano dela é perfeito para ele. A menina acena, prometendo voltar amanhã com mais comida para ele. Enquanto ele agradece, fica impressionado com quão atenciosa uma criança pequena poderia ser. Ele percebe que ela realmente deve ser filha de um dono de agência de acompanhantes. O tempo passa e logo uma chuva forte começa a cair do lado de fora do pequeno barraco. O aguaceiro continua enquanto o barraco é visto à distância na chuva. Ele pergunta onde ela conseguiu a pomada cara e ela diz que a pegou emprestada do avô dela. Moon-Gyeon entra em pânico pensando que ela contou ao avô, mas ela o repreende por ser burro. A menina então pergunta a ele mais uma vez se ele reconsiderará a oferta de emprego dela. Com um olhar sério, ele afirma firmemente que não tem intenção de ser um carregador. Somi olha para baixo tristemente e pergunta se ele planeja continuar roubando para sobreviver. Ele promete que preferiria morrer de fome a fazer algo desonesto, o que a alivia. Ela coloca o chapéu e diz que tem que ir porque algo surgiu em casa. Enquanto ela sai, o avisa que talvez não volte por um tempo e para ele guardar a comida. Ele lhe diz que partirá assim que sua perna estiver completamente curada. O homem diz que ela não precisa voltar mais e a agradece por toda a ajuda. Ele promete retribuir a bondade dela se eles por acaso se cruzarem novamente no futuro. Somi apenas fica ali em silêncio na chuva com a cabeça baixa, parecendo um pouco triste. Com um pequeno sorriso, ela diz que é uma pena, já que ela queria conhecê-lo melhor. A menina então lhe deseja boa sorte em sua jornada enquanto Moon-Gyeon a observa partir em silêncio. Enquanto a chuva forte continua a cair sobre as montanhas, algum tempo se passa. Agora capaz de se levantar sozinho, ele decide que finalmente é hora de deixar o barraco. Ao sair para a chuva torrencial, ele percebe que algo foi deixado para ele. Ele vê o chapéu de palha da menininha, que ela deve ter deixado para ele de propósito. Após um momento de reflexão, o homem pega o chapéu e segue seu caminho. Logo ele chega ao portão principal da enorme agência de acompanhantes Flor de Ameixeira. Um comerciante com aparência rica é visto gritando com raiva com um homem mais velho sobre algum problema. O velho, que é o mestre da agência, pede desculpas pelo que quer que tenha acontecido. Escondida atrás de uma parede próxima, Somi observa o confronto acalorado com um olhar preocupado. Somi ouve que a agência do avô dela pode ter que fechar as portas, fazendo-a chorar. Moon-Gyeon encontra a menina sentada sozinha na chuva, pois ela quer ficar sozinha. Ele a diz para não ficar no mau tempo por muito tempo antes de decidir entrar. Lágrimas escorrem pelo rosto dela enquanto ela pede desculpas ao avô, desejando poder ajudar. Ela continua sentada ali, sentindo-se completamente sem esperança em relação a toda a situação. O homem a observa por trás, perguntando-se o que aconteceu com a menina destemida que ele havia conhecido. Ele então pergunta por que ela parece tão derrotada, fazendo-a se virar com lágrimas nos olhos. Usando o chapéu que ela deixou para ele, ele se lembra de sua promessa de retribuir sua dívida a ela. Ele então pergunta se agora é o momento perfeito para cumprir essa promessa e finalmente ajudá-la. A dívida que ele tem com ela por toda a bondade é algo que ele não pode simplesmente ignorar. Então, com um olhar determinado no rosto, ele pergunta novamente se ela aceitará a ajuda dele. A menininha olha para ele totalmente surpresa e confusa com a oferta inesperada dele.
Sem outra palavra, Moon-Gyeon então pega a criança e a leva para dentro. Enquanto soluça em seus braços, ela explica que todas as mercadorias do armazém deles foram roubadas. Percebendo a grande humilhação, ele pede a ela que lhe mostre o armazém da agência imediatamente. A agência de acompanhantes Flor de Ameixeira é mostrada como um complexo muito grande e impressionante. Eles chegam ao que parece ser um armazém seguro com um cadeado pesado em sua porta. Os dois se aproximam da porta, que está sendo vigiada por alguns guardas. Um dos homens questiona a presença de Somi e chama rudemente seu acompanhante de mendigo. Moon-Gyeon fica bravo pensando em como ele era conhecido como o lendário demônio da espada. Somi rapidamente o defende, dizendo que tem a aprovação do avô para ajudar o pobre homem. Após a explicação dela, as grandes portas da área de armazenamento lentamente começam a se abrir. Os guardas mencionam que ela é a gerente Somi, o que deixa Moon-Gyeon curioso sobre o papel dela. Ela parece bastante impressionante para a idade dela, enquanto guia com confiança para dentro do prédio. Os dois são então vistos caminhando por um longo corredor dentro do grande complexo. Dentro da sala há muitas mercadorias valiosas, incluindo sacos de grãos e suportes de lanças. Eles eventualmente chegam a um armazém enorme que está cheio de prateleiras de itens. O tamanho imenso da sala mostra quantas mercadorias importantes estão armazenadas lá. Ele aponta para um local específico e explica que o valioso jade vermelho foi retirado daquela caixa. Olhando para a caixa agora vazia, Somi pede ajuda dele como um colega ladrão. Ela diz que é preciso um ladrão para conhecer um ladrão, então ele relutantemente concorda em ajudá-la. A joia vermelha roubada era um item de alto preço, tornando-a um alvo perfeito para ladrões. Dada a alta segurança do armazém, Moon-Gyeon sabe que um simples arrombamento é improvável. Ele sinaliza para a menininha ficar para trás enquanto ele começa a inspecionar a sala. Moon-Gyeon verifica cuidadosamente as paredes em busca de passagens escondidas enquanto Somi o observa trabalhar. Com velocidade incrível, ele se move rapidamente pelo armazém procurando por quaisquer pistas possíveis. A menina fica impressionada com as habilidades dele e pergunta se ele já encontrou algo útil. Ele não encontra evidências de arrombamento e conclui que foi provavelmente um trabalho interno. Outra possibilidade que ele considera é que o jade nunca realmente chegou ao armazém. Somi nega rapidamente essa teoria, explicando que eles inspecionam todas as mercadorias que chegam. Ele sugere que foi roubado após a inspeção, mas ela diz que nenhum guarda deixou seu posto. A menina pensa que eles teriam pouco tempo, mas ele diz que um trabalho interno ainda é possível. Ele pergunta se alguém da agência pediu demissão ou desapareceu misteriosamente após o roubo. Ela diz que já verificaram e insiste que ninguém na agência deles é uma pessoa má. Com um sorriso astuto, Moon-Gyeon pergunta, brincando, se ela está chamando ele de pessoa má então. A menina explica franticamente que ele é uma exceção porque estava roubando apenas para sobreviver. Ele a interrompe e diz que na verdade suspeita do comerciante que apareceu antes. Ela pergunta se ele está falando sobre o homem grande do grupo de comerciantes Buyeon. Somi lembra que ele parecia mais obcecado em obter compensação do que em encontrar as mercadorias. Ele pergunta sobre os comerciantes e ela diz que eles lidam com itens de luxo, mas os negócios estão lentos. Moon-Gyeon está bastante impressionado com o quanto a garotinha parece saber sobre tudo. Ela declara orgulhosamente que toda a agência provavelmente desmoronaria sem ela por perto. Com uma nova pista em mente, ele decide começar sua investigação com o mercador primeiro. Ele então lhe dá a tarefa de encontrar a localização exata da sede do mercador. A garotinha concorda feliz em ajudar e sinceramente o agradece pela assistência. Mais tarde naquela noite, ele coloca uma máscara para ocultar sua identidade antes de sair. O mistério do jade vermelho desaparecido ainda precisa de uma solução adequada. Sob o luar brilhante, toda a cidade parece estar calma e pacífica. Um casal de guardas é visto patrulhando os portões principais dos muros da agência de escolta. De um telhado, ele facilmente passa por eles, desejando-lhes boa sorte em sua patrulha. Com um salto poderoso, ele se impulsiona do chão de pedra para o ar. Ele voa sobre a cabeça de um guarda desavisado, pousando silenciosamente em um telhado próximo. Usando sua incrível agilidade, ele rapidamente atravessa os telhados da cidade. Ele logo chega à sede do mercador Buyeon e se ajoelha para observar.
Moon Gyeong percebe que apenas um edifício específico parece ter guardas postados do lado de fora. Espreitando uma esquina, ele assume corretamente que deve ser o escritório do mestre. Dentro da sala, um homem é ouvido dizendo excitadamente ao seu mestre como é fácil ganhar dinheiro. O mestre ri e diz que neste mundo ser honesto só lhe trará problemas. O outro homem então pergunta como ele conseguiu subornar alguém da leal agência de escolta. O mestre aponta para ele e diz que encontrou alguém que estava tão desesperado por dinheiro quanto ele. Ouvindo suas risadas malignas do lado de fora, o homem escuta silenciosamente a conversa. Suas suspeitas são confirmadas, pois agora ele sabe que os mercadores estavam realmente envolvidos. O mestre afirma confiantemente que a agência não será capaz de pagar a compensação. Ele ergue uma pequena taça com uma flor e revela suas verdadeiras intenções. Em vez do dinheiro, ele planeja assumir completamente toda a propriedade deles. O homem chora em desespero enquanto aperta firmemente uma pequena taça de pedra nas mãos. Seu companheiro então sugere mobilizar alguns Ronin habilidosos para pressionar seus inimigos. Ao ouvir isso, o sujeito gordinho esmaga a taça em sua mão com grande força. Ele grita que usar a força não é uma opção porque o Wang Sarion estará de volta em breve. Um bando de Ronin nem conseguiria tocar um único fio de cabelo na cabeça do segundo filho do mestre. O outro homem parece muito preocupado e pergunta o que eles devem fazer agora. Mas o conspirador diz para não se preocupar, pois seu plano é usar o escritório do governo local. Ele afirma confiantemente que, por mais grandioso que o Wang Sarion seja, ele não pode se meter com o governo. Enquanto isso, uma figura misteriosa do lado de fora da janela os ouve mencionando o nome de Wang Sarion. Os dois homens continuam a conversa, planejando trocar um jade vermelho por 500 rolos de seda. Ouvindo das sombras, o homem mascarado pensa consigo mesmo que eles são apenas um bando de golpistas. Com um olhar determinado, ele decide que a pequena encenação deles vai acabar hoje. Mais tarde naquela noite, o gerente recebe votos de boa viagem ao finalmente deixar o local. Seu subordinado fica com ele sob o luar e pergunta se ele irá direto para casa. Mas o gerente ri, dizendo que em um dia como este eles precisam sair para beber. O gerente diz entusiasticamente ao seu subordinado que tudo está indo perfeitamente, então ele deve se divertir. Zhang Xiaosu, no entanto, olha para a lua crescente no céu com uma expressão preocupada. Ele aconselha seu chefe a irem para casa porque uma lua crescente é dita trazer má sorte. O gerente zomba da ideia, perguntando por que o maior espadachim dos mercadores acredita em tais superstições. Desconsiderando a preocupação, ele passa um braço ao redor de seu subordinado e insiste que eles se divirtam. Os dois então continuam a caminhar juntos pelo caminho na escuridão da noite. Eventualmente, seu caminho os leva para longe da aldeia e para uma passagem de montanha deserta. Eles caminham por uma trilha solitária cercada por árvores e uma crescente sensação de desconforto. Mas Zhang Xiaosu de repente para seu chefe, dizendo-lhe para esperar apenas um momento. O gerente fica confuso até ver uma figura mascarada parada no caminho à frente. Sob o luar, o homem misterioso tem uma presença incrivelmente intimidante. Pensando que ele é apenas um mendigo, o gerente lhe diz para se apressar e sair de sua vista. Zhang Xiaosu, no entanto, sua nervosamente enquanto se pergunta se ele realmente é apenas um simples mendigo. Ele não consegue sentir nenhuma energia interna, mas o homem tem a aura avassaladora de um mestre absoluto. Então a figura mascarada fala, chamando-os de ratos, o que faz o espadachim se preparar para uma luta. Zhang Xiaosu rapidamente saca sua lâmina e adverte seu gerente para recuar, pois as coisas estão perigosas. O gerente confuso parece aterrorizado e pergunta qual é o alvoroço. A figura misteriosa calmamente lhes diz para atacar primeiro, já que é a única chance deles de vencer. O espadachim soa nervosamente porque não consegue encontrar uma única abertura e exige saber a identidade do homem. Zombeteiramente, o estranho aponta e repete que ele é apenas um simples mendigo de passagem. Percebendo que o oponente não fará o primeiro movimento, o espadachim decide avançar. Com um olhar determinado, ele se lança contra o homem mascarado com incrível velocidade. Imperturbável, a figura misteriosa simplesmente observa seu oponente correndo em sua direção. Ele evade o ataque sem esforço enquanto prepara seu bastão para contra-atacar o golpe que se aproxima. Então ele balança sua arma com precisão, mirando um golpe poderoso no espadachim.
Seus olhos brilham em vermelho enquanto ele libera a primeira forma de sua técnica chamada Flecha da Flor da Lua. Os dois guerreiros colidem em um clarão cegante de luz enquanto suas armas se encontram no ar. Zhang Xiusu fica atordoado ao ver sua lâmina completamente parada por um simples bastão de madeira. O lutador mascarado parece confuso e se pergunta por que seu ki de espada não está ativando corretamente. Ele então se lembra de um mestre usando a técnica com uma espada de verdade, o que explica seu fracasso. Uma lâmina afiada desce ameaçadoramente em direção ao pescoço do homem mascarado. De repente, o guerreiro mascarado desvia habilmente o poderoso golpe de espada. O atacante grita em descrença que seu poderoso ataque foi tão facilmente bloqueado. Imperturbável pela raiva de seu oponente, o protagonista permanece calmo e sereno. Suas lâminas colidem novamente enquanto os dois guerreiros se envolvem em um duelo intenso. O protagonista percebe que a espada de seu oponente está imbuída de energia interna. Ele observa que o homem mascarado parece ter aprendido alguns truques novos. Desviando de outro ataque, o protagonista pensa que poderia vencer facilmente se não estivesse ferido. O oponente enfurecido avança com outro golpe poderoso. Ele pensa em como sua energia interna está esgotada e suas feridas ainda não estão curadas. Ficando frustrado, o atacante grita perguntando se ele vai desviar para sempre. No entanto, ele pensa que lidar com caras como este é tão fácil quanto comer um pãozinho. Em um clarão de movimento, ele fica atrás de um dos atacantes e o agarra. Então ele desfere um poderoso golpe de cotovelo direto na nuca do homem. O rosto do homem se contorce de dor quando o golpe acerta, deixando-o atordoado. Ele então atinge o peito do homem com o punho de sua espada, jogando-o para trás. O atacante atordoado cai de joelhos, completamente derrotado pelo rápido contra-ataque. Sem hesitar, o guerreiro mascarado prepara sua arma para enfrentar o próximo desafiante. Ele afirma que aqueles que apontam uma espada para outro não têm direito de reclamar, mesmo na morte. Enquanto ele derruba seu inimigo, ele explica que esta é simplesmente a lei do Murim. Seu olhar intenso revela uma determinação fria e inabalável para terminar a luta. Agora, o protagonista se ergue sobre o corpo de seu oponente derrotado, vitorioso. De trás de uma grande rocha, outro homem observa toda a cena se desenrolar em terror absoluto. O campo de batalha agora está parado, restando apenas o vitorioso e o guerreiro caído. Ele está em choque completo que Zhang Xiusu, o maior espadachim dos mercadores, foi derrotado. Percebendo o perigo em que está, o homem rapidamente decide que precisa fugir. No entanto, assim que ele se vira para fugir, o protagonista aparece de repente bem atrás dele. O homem aterrorizado solta um grito e tropeça para trás em uma tentativa desesperada de escapar. Ele tropeça e cai no chão enquanto o guerreiro mascarado caminha calmamente em sua direção. Desesperadamente, o homem covarde implora por sua vida e oferece pagar qualquer quantia de dinheiro. O homem mascarado olha friamente para o mercador e diz que já chega de suas súplicas. De longe, um grito alto ecoa de repente pela noite escura e silenciosa. O mercador implora desesperadamente que ele ao menos explique por que está sendo espancado assim. Nosso herói simplesmente diz que ele deveria ter perguntado antes, o que só deixa o mercador mais irritado. Ele finalmente revela seu verdadeiro motivo e exige saber a localização do Jade Vermelho. O homem mascarado então afirma que ele é quem faz as perguntas por aqui. Com um aperto firme, o protagonista repete sua exigência pela localização do Jade Vermelho. O mercador argumenta que será silenciado se falar, mas nosso herói diz que isso é com ele. Parecendo derrotado e coberto de hematomas, o mercador finalmente decide cooperar. Ele leva o protagonista a uma casa grande e luxuosa, propriedade de Sang Gwonso. Dentro de um quarto mal iluminado, o homem espancado entrega nervosamente uma pequena bolsa vermelha. O guerreiro mascarado pega a bolsa e curiosamente começa a desatar o cordão dourado. Dentro da bolsa, ele encontra várias gemas vermelhas brilhantes, confirmando que é o Jade Vermelho. Após guardar as gemas, ele pergunta quem é o contato do mercador na Buion Merchantes. O homem confessa que seu contato era um acompanhante chamado Yip que não conseguiu pagar um empréstimo. O homem mascarado pergunta se a dívida do acompanhante foi o pagamento por este trabalho. No entanto, o mercador explica que o homem na verdade exigiu ainda mais dinheiro. Pensando que isso é um problema, nosso herói decide que precisa verificar este Yang Yup.
O mercador então pergunta nervosamente se ele é o Wang Sarion da agência de acompanhantes. O protagonista dá uma resposta arrepiante, dizendo que saber sua identidade é um erro fatal. Aterrorizado, o homem rapidamente retira sua pergunta e diz que não se importa com quem ele é. Com seus negócios concluídos, o guerreiro mascarado se vira e sai do quarto. Ao sair, o mercador cerra o punho com raiva, chamando-o de bastardo cruel. Ele está furioso porque o homem mascarado ousou tirar seu precioso jade vermelho dele. O mercador jura que encontrará o ladrão e o fará sofrer por suas ações. Mas para seu choque total, o guerreiro mascarado está de repente parado bem atrás dele novamente. Antes que ele possa reagir, o protagonista desfere um golpe poderoso, fazendo-o voar. O homem mascarado pergunta friamente se o mercador ainda não aprendeu a lição. Após resolver o problema com o mercador de uma vez por todas, o protagonista deixa a propriedade. Ele agora está em uma colina, olhando para outro edifício, planejando seu próximo movimento. Sob a escuridão da noite, ele segue em direção a um grande edifício de madeira. Sem qualquer aviso, ele chuta a porta e exige saber quem está lá dentro. Para sua surpresa, uma garotinha com o cabelo em coques o chama alegremente. Agora sem sua máscara, o protagonista fica chocado e pergunta o que o Wang Somi está fazendo ali. A garotinha diz que estava preocupada com ele, então ela saiu sorrateiramente para verificar se ele estava bem. Sua expressão alegre rapidamente se transforma em preocupação quando ela percebe um ferimento nele. Ele explica que sua antiga lesão está cicatrizando lentamente, mas ela pergunta se ele se machucou novamente. Completamente confuso com a pergunta dela, o jovem pergunta do que ela poderia estar falando. Somi então aponta para um corte fresco e de aparência profunda em sua perna musculosa. Ele se senta para dar uma olhada melhor na lesão que a garotinha acabou de apontar. Nosso herói menciona que os pais dela devem estar preocupados, mas ela diz tristemente que não tem nenhum. Ela revela que seu pai morreu em uma missão e ela nunca chegou a conhecer sua mãe. Ele a olha com uma expressão gentil, percebendo que ela deve ter tido uma vida difícil. Somi começa a chorar e pede desculpas, dizendo que seus tios podem cuidar dos mercadores. Ela então coloca a bolsa vermelha no chão, tentando aliviá-lo de seu dever. Ele entrega a ela a bolsa, confirmando que a pegou dos mercadores Buion. Abrindo a bolsa, a garotinha descobre todos os jades vermelhos brilhantes dentro. Entre suas lágrimas, Somi declara que finalmente pagou sua dívida a ele. Tomada pela emoção, ela de repente pula e lhe dá um abraço grande e apertado. Ela agradece chorando ao senhor ladrão enquanto ele pensa que é melhor do que ser chamado de bastardo. Ele diz que precisam esconder o jade porque há algo mais a ser feito primeiro. No dia seguinte, um homem chamado acompanhante Yang deixa a agência de acompanhantes Flor de Ameixa. Yang acena para seus colegas de trabalho e diz que tem algo importante para fazer. Ele então caminha sozinho pelas ruas movimentadas da cidade, aparentemente em uma missão. De um ponto escondido, nosso herói confirma com Somi que este é o homem que eles procuram. Espreitando por uma esquina, o protagonista declara que descobrirão a verdade sobre Yang. Eles seguem sorrateiramente o acompanhante pelos telhados, mantendo uma distância segura. O jovem pergunta por que ela o está seguindo em uma situação tão perigosa. Ela diz que precisa ver por si mesma e tenta oferecer-lhe um pãozinho, mas para de repente. Ele rapidamente a puxa para trás da cobertura para evitar ser visto pelo acompanhante. O acompanhante coça a cabeça enquanto caminha pelo mercado, sem saber de seus seguidores. Espreitando de seu esconderijo, Somi insiste que ele precisa comer bem para curar sua ferida. A garotinha então pergunta onde ele está indo, já que sua casa não é nesta direção. Enquanto Yang se aproxima de um edifício com grandes guardas, nosso herói percebe que é uma casa de jogos. O homem olha ao redor cautelosamente antes de passar casualmente pelos dois guardas. No entanto, ele entra no que parece ser o consultório de um médico em vez do salão de jogos. Tanto o protagonista quanto Somi ficam completamente atonitos com este desenvolvimento inesperado. Mais tarde, Yang é visto saindo da cidade com um pacote de remédios enquanto o sol se põe. Ele chega a uma casa pequena e humilde e anuncia a sua mãe que está em casa. Lá dentro, sua mãe doente diz que a vida dele seria mais fácil se ela simplesmente falecesse. Ele diz a ela para não dizer isso e revela que finalmente tem dinheiro suficiente para comprar o elixir dela.
A velha fica completamente chocada e pergunta ao filho onde ele conseguiu tanto dinheiro. Mostrando a ela uma caixa cheia de moedas, ele mente e diz que as economizou de seu trabalho. Ela questiona a história dele, perguntando como ele pôde economizar dinheiro estando em dívida com os mercadores. Ele entra em pânico e pergunta se eles vieram a casa, mas a tranquiliza dizendo que ele resolveu. Do nada, sua própria mãe lhe desfere um tapa poderoso bem no rosto chocado. Em meio às lágrimas, ela implora pela verdade e pergunta se ele roubou o dinheiro da agência. Ela questiona como ele pôde retribuir a bondade do mestre Wang com uma traição tão terrível. Ele tenta negar tudo, mas ela pergunta furiosamente se ele realmente pensa que ela é uma tola. Acreditando que seu filho agora é um criminoso por causa dela, ela puxa os cabelos em desespero. Ela então pega um grampo de cabelo afiado e o segura contra o próprio pescoço, declarando que deve morrer. Aterrorizado, Yang levanta as mãos e implora desesperadamente à mãe para não fazer isso. Com uma pequena ferida no pescoço, ela diz que viveu com honra e pede a ele que peça perdão. Tomado pelo medo e desespero, ele solta um grito alto e aterrorizado pela mãe. Naquele momento, a porta se abre e uma voz alegre cumprimenta a velha. É Somi quem se apresenta alegremente, deixando Iggy e sua mãe em choque. O rosto da velha suaviza ao reconhecer a garotinha como neta do mestre Wang. Depois que Somi agradece por se lembrar, a mulher pergunta nervosamente o que ela está fazendo ali. A garota levanta uma bolsa de prata, o que faz os olhos de Yang se arregalarem em descrença. Somi explica que seu avô a enviou com o dinheiro depois de saber da doença. A garotinha então oferece alegremente um pãozinho cozido no vapor que trouxe para eles dividirem. Ela explica que o tio Yang parecia tão chateado que ela sentiu que tinha que fazer algo. A mãe de Yang fica emocionada até as lágrimas pela bondade, mas não sabe como aceitar o dinheiro. Somi diz que Yang é um trabalhador esforçado e seu avô considera seu homem mais confiável. Tomada pela emoção, a velha pergunta se o que a garotinha disse é realmente verdade. Ela então puxa a garotinha para um abraço apertado e choroso, cheio de gratidão. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela agradece repetidamente a Somi por sua bondade. Observando esta cena emocionante, Yang não consegue evitar chorar, comovido pelo ato altruísta de Somi. De fora, o protagonista observa a cena com um pequeno e compreensivo sorriso no rosto. Mais tarde, nosso herói e Somi são vistos caminhando juntos por um caminho tranquilo e arborizado. Ele explica que ele teria pagado por sua traição, mas a avó teria sofrido. O jovem então pergunta à menina se ela não odeia o acompanhante por suas ações. Somi admite que o odeia porque seu avô sempre o tratou muito bem. Ele diz a ela que ela tem o coração de um Buda por perdoá-lo, mas ela diz que não é tão simples. Ela explica que Yang é uma parte essencial da agência e o acompanhante mais corajoso que eles têm. Somi conclui que é por isso que ela quis dar uma segunda chance ao acompanhante problemático. O protagonista olha para a menina compassiva com um sorriso caloroso e gentil. Agora usando uma muleta, ele reclama brincando que ela até deu seu pão cozido no vapor. Ela rapidamente pede desculpas e se oferece para pegar outro, mas ele diz que está tudo bem. Ele então diz a ela para voltar para a agência, mas ela pergunta sobre o jade vermelho para os comerciantes. Nosso herói simplesmente a tranquiliza, dizendo que alguém já está a caminho para devolvê-lo. Em outro lugar, uma mão determinada é mostrada segurando uma caixa de madeira cheia de moedas de prata. É Yang Yup, agora em uma missão para provar que ele realmente é o acompanhante mais corajoso. Ele declara que será ele quem irá consertar seu erro e recuperará o jade. Mais tarde naquela noite, ele segue uma figura misteriosa pela floresta, amaldiçoando o gerente. O acompanhante questiona por que está sendo forçado a fazer um trabalho sujo como receptar bens roubados. Ele até considera apenas pegar o caro jade vermelho para si mesmo e fugir. No entanto, ao se aproximar da figura, ele de repente congela em choque completo. Num relance, uma mão é mostrada sacando uma lâmina afiada, preparando-se para um ataque rápido. O homem misterioso agora aponta uma espada para o pescoço de Yang, acusando-o de ser um inimigo. O homem mascarado adverte que aqueles que tocam a propriedade alheia terão um fim ruim. Com raiva, o homem de túnica azul grita que está apenas tentando corrigir um erro. Ele então avança e tenta pegar uma bolsa da cintura da figura misteriosa. No entanto, o homem de vermelho facilmente bloqueia o ataque desesperado com seu cajado de madeira.
A força do impacto faz o atacante voar para trás e cair no chão. O guerreiro mascarado calmamente diz a ele para ir embora se não quiser morrer. Apesar do aviso, o homem desesperado grita que não se importa com a própria vida. Então ele mais uma vez avança com sua espada desembainhada, pronto para uma batalha real. O homem mascarado então faz uma proposta para golpeá-lo 1000 vezes pelo item. Ao ouvir esta condição absurda, o homem de túnica azul grita de pura raiva. Sem aviso, o primeiro golpe do cajado atinge seu rosto. Imediatamente, a figura de túnica vermelha se prepara para desferir outro golpe implacável. Rangendo os dentes, o espadachim desesperadamente defende os ataques com sua lâmina. Algum tempo depois, a cena muda para uma cordilheira vasta e tranquila à noite. Então somos mostrados um grande edifício conhecido como Agência de Acompanhantes Flor de Ameixa. Dentro da agência, o homem ajoelhado insiste que tudo o que disse ao seu mestre é a verdade. Com o rosto machucado, ele então olha para cima e pede para ter sua própria vida tirada como punição. O mestre da agência pergunta por que o jovem voltou em vez de simplesmente escapar. Em resposta, ele bate a testa com força no chão de madeira em profundo arrependimento. Ele chora que salvar sua mãe com métodos tão covardes seria um enorme desrespeito a ela. O jovem continua a se curvar profundamente, mostrando seu sincero arrependimento por suas ações tolas. Seu mestre então o ajuda a se levantar e diz que não há necessidade de falar mais sobre isso. Mas o guerreiro insiste que é tudo culpa dele e exige uma punição para restaurar a ordem. O velho pergunta com raiva quem poderia cuidar de sua mãe idosa se ele morresse. Acalmando-se, ele menciona que eles estão juntos há mais de uma década, através de tudo. O homem mais jovem responde baixinho que eles completaram 32 missões de acompanhamento juntos. Então o mestre explica que não pode tirar sua vida por um erro depois de tê-la arriscado tantas vezes. Ele diz que o homem que ele conhece é um acompanhante corajoso que sempre protege seus camaradas até o fim. Sobrecarregado por essas palavras reconfortantes, o leal guerreiro começa a chorar incontrolavelmente. O mestre então toca seu rosto e diz que sua mãe é como sua própria família antes de pedir desculpas. O mestre assume a culpa e diz que tudo isso se originou de suas próprias deficiências. Mas o leal acompanhante declara emocionalmente que daria de bom grado sua vida por seu mestre. Ele é então repreendido por ser desleal e ordenado a sobreviver e proteger a agência. Com lágrimas nos olhos, o guerreiro junta as mãos e aceita a ordem. Algum tempo depois naquela noite, temos uma vista pacífica da agência sob o céu estrelado. Dentro de seu escritório, o mestre da agência é visto lendo um livro sozinho. Ele examina cuidadosamente algum tipo de mapa com uma expressão muito séria no rosto. De repente, uma menina espreita no quarto e chama seu avô. Imediatamente, o olhar severo do velho se transforma em um sorriso alegre e acolhedor. A menina então começa a massagear seus ombros e pergunta o que ele estava fazendo. Enquanto desfruta da massagem, ele sente que ela tem algo a lhe dizer. Então ela timidamente pergunta por que viu seu tio Ying-yup saindo em lágrimas mais cedo. Seu avô explica que algo aconteceu que simplesmente valeu a pena chorar. Mas ele a tranquiliza, dizendo que no final pode ser visto como uma coisa boa. Ouvindo isso, a menina abre um sorriso largo e feliz, sentindo-se aliviada. O velho então revela que Ying-yup havia mencionado o nome de sua neta. Ele então questiona como ela soube ir à casa do homem e oferecer assistência. Garantindo a ela que não está bravo, ele pergunta gentilmente a verdade sobre a situação. Nervosamente, a menina confessa que recebeu ajuda de um amigo misterioso. No entanto, ela se recusa a revelar a identidade dessa pessoa porque fez uma promessa. Quando perguntado se ela não pode confiar nele, ela fica confusa e nega veementemente. Ela então o lembra que foi ele quem a ensinou a sempre cumprir sua palavra. Divertido, o velho a chama de pirralha teimosa e pergunta como ele pode recompensar essa pessoa. Olhando para baixo, a jovem parece estar contemplando seu próximo movimento cuidadosamente. Ela então sussurra que lhe contará amanhã, depois que seu amigo partir. Feliz, a criança enérgica sai correndo para buscar as pessoas que seu avô pediu. Deixado sozinho, o mestre da agência tem uma expressão muito pensativa em seu rosto cansado. Mais tarde, um homem grita com raiva que reunirá os acompanhantes para invadir o quartel-general deles. Este homem é o chefe dos acompanhantes, Wang Sarion, que quer puni-los por suas ações.
No entanto, o mestre apresenta uma carta e diz que é um ultimato final dos comerciantes. O gerente-chefe Jin se pergunta se os comerciantes não sabem que os bens foram devolvidos. O mestre explica que pensou mesmo até falar com sua neta Somi. Ele revela que uma pessoa misteriosa ligada à menina está os ajudando. O velho diz que o plano astuto de Ben de Gil para assumir a agência foi resolvido com muita facilidade. Mas se eles assumirem que esta pessoa resolveu todas as partes não naturais da situação, então o mestre percebe que de repente toda a situação confusa faz perfeito sentido. Ele chama seu misterioso ajudante de uma bênção enviada do céu para toda a agência de acompanhantes. Então ele ordena que seu gerente encontre secretamente este benfeitor antes que eles partam amanhã. Ele também comanda que o melhor médico da cidade seja enviado à casa de Yang Yup. O mestre então solicita uma investigação sobre as famílias de todos os membros de sua agência. Ele admite que todo este incidente é culpa dele por ser indiferente às vidas de seu povo. Mais tarde naquela noite, a cena muda para um pequeno e tranquilo edifício de madeira no escuro. Dentro, um jovem com uma muleta é visto descansando sozinho em uma simples cama de feno. Ele de repente olha para cima como se estivesse pensando em algo importante que acabou de acontecer. Um pequeno e confiante sorriso então aparece no rosto do misterioso protagonista. O sorriso do protagonista de repente desaparece enquanto ele parece confuso e surpreso. De repente, a menina Somi entra correndo e grita alegremente que o Jade Vermelho está de volta. Antes que ele possa reagir, ela pula em seus braços e o agradece chorando por tudo. Um sorriso caloroso aparece em seu rosto enquanto ele acaricia gentilmente a menina agradecida. Com lágrimas nos olhos, ela lhe oferece alguns pães para que ele possa curar suas feridas mais rapidamente. O homem misterioso salta rapidamente, deixando a garota confusa chorar sozinha. Na manhã seguinte, o sol nasce lindamente sobre a cidade tranquila e pacífica. Um grupo de homens bem vestidos é visto caminhando com confiança por uma rua movimentada. Eles são liderados pelo astuto mercador Ben Gil, que parece muito presunçoso. Com um olhar muito arrogante no rosto, o mercador parece pronto para causar problemas. No entanto, nosso protagonista os observa de lado com um sorriso confiante. Ele então sai das sombras e insulta o grupo de homens que se aproxima. Os mercadores ficam completamente perplexos com este confronto súbito e inesperado. O guerreiro solitário mantém sua posição bem em frente à agência de escolta Flor de Ameixa. O palco está montado para um grande confronto bem na porta da agência. Um dos homens diz ao seu cúmplice para ficar atento até o fim do plano. Eles acreditam confiantemente que a agência está prestes a cair em suas mãos, como planejado. De repente, um deles percebe o cajado do protagonista e fica completamente chocado. Ele então tem um flashback de ter sido violentamente espancado por um homem mascarado com aquele mesmo cajado. No entanto, o mercador Ben Gil ordena confiantemente seus homens a entrarem na agência. Ele então pergunta zombeteiramente ao mestre Wang se deve pagar a indenização ou implorar por perdão. O mercador presunçoso acrescenta que não seria suficiente, mesmo que entregassem sua propriedade. Lambendo os lábios, ele diz que eles sabem o que acontece com uma agência que perde sua credibilidade. Mas o velho mestre grita com raiva que não será necessário que façam nada. Ben Gil então ameaça investigá-los por roubarem as mercadorias eles mesmos. Enfurecido, o chefe da escolta Wang Sarion dá um passo à frente e diz para ele parar de falar. O mercador e seus homens ficam chocados ao ver o filho do mestre da agência se apresentar. Mas Ben Gil revela que previu essa reação e já solicitou uma investigação. Um grupo de homens com aparência oficial, em uniformes pretos, então corre em direção à agência. Um oficial de alta patente e seus soldados chegam para lidar com a situação, conforme solicitado. Ben Gil cumprimenta animadamente o capitão e sussurra um plano para um encontro mais tarde naquela noite. Ele então pergunta presunçosamente ao oficial para usar esta oportunidade para destruir a agência. O mestre da agência e seu filho percebem que os mercadores mobilizaram as autoridades, como previsto. Um oficial grita para o mestre Wang Jinpun ouvir as acusações contra sua agência. Ele declara que a agência é suspeita de desviar bens e perseguir os mercadores. No entanto, Wang Sarion argumenta que eles não têm razão para cumprir uma ordem governamental injusta. O capitão então adverte o mestre a não arrastar o bom nome de seu parente distante na lama.
Mas o velho grita de volta que não tem nada de que se envergonhar debaixo do céu. Irritado com essa resposta, o capitão pergunta se o mestre da agência o está ameaçando. Ele então ordena seus soldados a prenderem imediatamente todos da agência de escolta. Mas Wang Sarion saca sua espada e adverte que cortará qualquer um que der um passo. O capitão pergunta furiosamente se ele ousa sacar a espada contra um oficial do governo. O mestre então grita para que algo seja trazido para resolver toda a situação. A menina some é então vista segurando a bolsa com o precioso jade vermelho dentro. Ela caminha bravamente pela multidão de soldados em direção aos oficiais do governo. A garota então entrega a bolsa e os mercadores ficam atonitos ao ver o jade vermelho. Beng Gil e o capitão estão ambos incrédulos enquanto olham para os itens recuperados. Uma inspeção mais atenta confirma que a bolsa realmente contém o precioso jade vermelho que eles perderam. O mercador fica chocado e não consegue acreditar que a agência realmente encontrou os itens perdidos. Some então cruza os braços e pergunta zombeteiramente por que eles estão tão surpresos ao ver o jade. O capitão gagueja nervosamente e sugere que eles deveriam ir embora agora que foi encontrado. Mas o mestre da agência grita com raiva que eles sabiam que os mercadores haviam roubado as mercadorias. Ele então esvazia a bolsa revelando ainda mais jade vermelho que veio dos mercadores. Beng Gil nega furiosamente as acusações e exige provas dessas ousadas alegações. Ele então se vira para o capitão e diz que tudo isso faz parte do astuto esquema do velho. Sentindo-se culpado, Yang Yup decide se apresentar e assumir a responsabilidade por sua insensatez. No entanto, Some agarra sua mão e o impede de fazer algo imprudente no momento. Ela explica que seu amigo misterioso os aconselhara apenas ficar parados e observar. A menina então dá um sorriso largo e confiante enquanto o plano dele se desenrola perfeitamente. Um dos cúmplices do mercador é visto praguejando em voz baixa em pura frustração. O protagonista atinge rapidamente o velho usando uma técnica muito precisa. Múltiplos pontos de pressão no corpo do mercador são atingidos em um instante. Ele revela que o homem morrerá em 5 dias, a menos que siga as ordens exatamente. O velho mercador entra em pânico ao perceber a gravidade de sua terrível situação. De repente, um de seus subordinados grita que seu mestre está certo enquanto mostra uma prova. Ele confessa que roubaram as mercadorias de volta para obter dinheiro de indenização e venderam o jade. O mercador maior fica furioso e chama seu subordinado de traidor louco. Sem hesitação, o subordinado acerta um soco sólido bem no rosto de seu chefe. Enfurecido, o grandalhão pega o papel perguntando que tipo de prova inútil é aquela. Com um alto som de rasgo, o contrato é completamente feito em pedaços. Mas então uma misteriosa mão sombria o atinge de repente por trás. O líder da agência de escolta saca rapidamente sua espada em um único movimento. Olhando para o céu, o homem grande grita de agonia porque sua mão sumiu. O líder explica que punir golpistas dessa forma é o costume em Murim. Ele então se vira para o nosso protagonista e pergunta se há algum problema com suas ações. Nosso herói parece não se importar enquanto o capitão segura o membro ensanguentado à sua frente. O mercador ferido então grita com seus guardas, perguntando por que não o estão ajudando. Um oficial perturbado ordena seus soldados a prenderem imediatamente o encrenqueiro. Enquanto os guardas o agarram, o mercador gordo solta um grito alto e doloroso. De longe, vemos o grupo de escolta observando enquanto o homem é finalmente apreendido. Um velho então diz que o caso deve ser tratado justamente ou ele denunciará a corrupção deles. A menina lembra de quem é o governador, então o capitão nervosamente ordena a retirada. Com os guardas corruptos indo embora, todo o grupo de escolta fica junto novamente. Escondido em alguns arbustos próximos, nosso herói aplaude o merecido castigo do mercador. Um sorriso astuto aparece em seu rosto enquanto ele está satisfeito com o resultado de seu plano. Com seus negócios na cidade concluídos, o grupo continua sua jornada original. Enquanto o protagonista se afasta, a menina é vista correndo em sua direção por trás. Ela chama o jovem com um olhar preocupado, o que lhe chama a atenção. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ela implora ao senhor para não a deixar sozinha. A pequena garota então pula de repente em suas costas, agarrando-se firmemente para que ele não possa ir.